Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa última aula de conteúdo, então a gente fecha o nosso conteúdo sobre recursividade e o conteúdo da disciplina de estrutura de dados 1. Então a gente começou na disciplina desde os conceitos básicos sobre estruturas fundamentais, como pilha, fila. Depois a gente trabalhou com implementação estática, implementação dinâmica, a gente subiu até listas, viu a utilização de listas, implementação também de pilha e fila, tanto em C, quanto numa linguagem de alto nível, quanto C Sharp. Depois a gente veio trabalhando com alguns tópicos, a gente trabalhou com tabela de dispersão ou hash, a gente viu aplicações de hash para armazenamento de dados, que foi uma das primeiras propostas, e a gente viu a utilização de hash também dentro do sistema de segurança de senhas, que é onde vocês vão desenvolver o projetinho de vocês, que vai contar uma parte da disciplina. E como último tópico, a gente veio trabalhando com recursividade, que é um tópico dentro da programação de computadores, mas a gente vê nesse momento porque ela é essencial para a disciplina de estruturas de dados 2, onde a gente vai trabalhar bastante com recursividade. Então, a gente veio trabalhando desde o conceito do que é recursividade até chegar agora em algumas funções recursivas um pouco mais complexas, que são funções que geram as chamadas árvores de recursão, onde a gente tem duas ou mais chamadas recursivas da mesma função, no mesmo código ali. Então, a gente tem funções clássicas recursivas, como a função fatorial, para poder calcular a potência. A função fatorial, ela é uma função definida a nível matemático de forma recursiva. A função de Fibonacci também é recursiva, e aí a gente já vê duas chamadas da mesma função. E a gente viu lá o conceito do que é recursividade. Então, só repassando mais uma vez, uma função recursiva é aquela função que chama ela mesma em algum momento. E toda função recursiva, ela tem que ter um caso base ou instância trivial, que é o ponto de parada, e ela vai ter o passo recursivo, que é onde a função chama ela mesma. Essa chamada pode acontecer uma, como é o caso fatorial, duas, como é o caso Fibonacci, ou mais vezes, dependendo de um problema específico. Então, hoje a gente vai resolver um outro probleminha de uma função hipotética aí, que é aquela função H que a gente viu na última aula, que a gente gerou a árvore de recursão dela. A gente vai programar ela agora no começo da aula, depois a gente vai fazer mais um exemplo, gerar a árvore de recursão dela de novo para poder entender, e depois a gente vai fazer mais uma atividadezinha ali para poder ilustrar um pouco mais sobre recursividade. Eu vou mostrar a tela aqui para a gente começar a trabalhar. Beleza. Então, na última aula, a gente estava trabalhando com essa função aqui, que é a nossa função H. Aí, o objetivo aqui, a gente consegue enxergar de forma bem clara aqui o nosso caso base. Então, a gente tem dois casos base aqui. Se o n for 1, retorna n mais 1. Se o n for 1, retorna n mais 1. Para todos os outros casos, a gente tem a chamada recursiva. Então, o que a gente tem que conseguir fazer? É a partir da observação aqui, da nossa função matemática aqui, da definição recursiva do nosso problema, a gente tem que ser capaz de conseguir programar ele. Então, a gente vai abrir aqui e vamos programar ele no dev aqui. Então, vamos criar um arquivo novo e a gente vai resolver esse problema aqui. Essa nota de aula está lá no ambiente virtual, para quem quiser ir acompanhando. Beleza? Então, a gente tem o nosso problema, é só, a gente pode até copiar qualquer outro modelo de código, mas como é rápido aqui, a gente vai fazer plug, std aí o ponto H, a gente não vai gerar nada aleatório, então não precisa desta delivery. Vamos criar o main primeiro, e aí depois eu vou deixando vocês tentarem fazer um pouco, porque eu vou dando uns segundinhos. Então, a gente vai receber dois parâmetros. Aqui eu vou chamar de x e y. Aqui está chamando de mn. Aí, tipo, a gente, na função, a gente chama de mn. Só para poder ficar um pouco diferente. Vamos pegar uma variável r para ser o retorno. Vamos colocar um printf aqui.
parâmetros da função h, que a gente não tem a definição dela, e a gente vai receber os nossos dois parâmetros. Então, scanf, %d, vírgula e comercial x, vírgula e comercial y. A gente vai ler esses dois parâmetros aqui, vamos fazer com que o meu R vai receber o retorno da função h, então vou chamar ela de função h. E a gente vai passar os nossos dois parâmetros, que vai ser o x e y, que vai entrar no mn ali. E depois a gente só dá um printf aqui. Resultado, 2 pontos, %d. E a gente mostra o nosso R aqui. Return 0. Então, isso aqui é só a chamada. A gente tem os dois parâmetros. E agora, o que eu vou dar... Alguém conseguiu programar a função? Alguém já tinha feito e deu certinho? Eu tinha pedido no final da última aula. Deu certo ou não? Beleza. Isso, eu fiz no esboço antes. Beleza, vou fazer rapidinho aqui só para a gente poder repassar então e a gente simular ela passo a passo. Acho que a simulação aqui vai ser benéfica para a gente poder entender um pouco melhor. Então a gente vai ter ali, a gente vai chamar ela de função h e a gente vai receber dois parâmetros, que vai ser o n e o n. E aqui então a gente tem os nossos dois casos base aqui na nossa função, né? Se o n for 1, retorna n mais 1. Se o n for 1, retorna n menos 1. Então, a gente tem o quê? Se o n for igual a 1, eu vou colocar eu vou abrir e fechar chaves aqui, ó. Aqui é um caso base. Eu só vou abrir e fechar chaves para a gente poder ver um print, né? Só para a gente conseguir enxergar. Agora, de cara, eu vou dar um return direto, e aí depois a gente vai colocando uns prints. Então, retorna n mais 1. Que é o que está lá, ó. Se o n for 1, retorna n mais 1. É o que está aqui, ó. Se o n for igual a 1, o resultado é n mais 1. Se o n for igual a 1, vou abrir e fechar chaves também, só por causa dos prints. Return n mais 1. Então, esses aqui são os nossos dois casos básicos. Se o n for 1 ou se o m for 1. Beleza? Para todos os outros casos, a gente tem a chamada recursiva. Então, para todos os outros casos, o que a gente vai ter? Não precisa nem colocar um else, né? Depois a gente cria um R ali para a gente ver os retornos parciais. Para todos os casos, eu vou retornar a chamada da função, mantendo o primeiro, reduzindo o segundo, mais a chamada da função, reduzindo o primeiro, mantendo o segundo. Então, return a nossa função h, mantém o primeiro, reduz o segundo, mais a nossa função, agora reduz o primeiro e mantém o segundo. E como não passe de mágica, isso aqui funciona. Aí, logicamente, a gente vai colocar uns prints aqui para poder entender. Acho que a gente passou 2 e 3 no final da última aula, né? Que a gente fez uma simulaçãozinha e deu 10. Então, vamos só ver se vai dar o mesmo valor. E, na sequência, a gente vai colocar uns prints aqui para poder entender melhor. Função H. Beleza. O importante é conseguir olhar dentro de uma função recursiva e conseguir enxergar algumas coisas que são base, porque isso acontece em qualquer outra linguagem. Então, aqui está o nosso caso base. A gente está enxergando, tem dois casos base aqui. Então, se acontecer alguma coisa, eu dou retorno. Se não entrar, aqui nesse caso eu tenho dois, né? Se não entrar em nenhum desses dois, ele vai vir aqui, ele vai retornar o quê? A chamada recursiva da função, mais depois uma segunda chamada recursiva. Então, aonde está acontecendo a chamada recursiva, a gente chama de passo recursivo. Aonde está tendo um teste lógico para dar o return, ele vai finalizar a instância. Então, a minha instância da função ela vai morrer. Cada chamada recursiva, a gente fala que a gente está criando uma nova instância dessa função. Então, aqui da forma que está, como eu falei, é para funcionar como mágica.
Então, vamos colocar 2 e 3. Resultado é 10. Beleza. Deu exatamente aquilo que a gente viu na última aula, naquela simulação. Ah, mas é mágica? Não. Então, a gente vai colocar uns prints aqui e a gente vai desenhar de novo aquela árvore de recursão para poder entender o passo a passo, entender como ela funciona. Então, vamos colocar um printf aqui. E aí, vamos ver aqui, ó. Está chamando a função h de %d, vírgula, %d. Barra n. E a gente vai ver o nosso n e o nosso n. Pessoal, tá dando para acompanhar aí? Todo mundo conseguiu abrir? Tá acompanhando? Precisa que pare um pouquinho. Tá? Beleza? Então, primeiro a gente vai ver aqui qual que é a chamada, né? De 2 e 3, e depois a gente vai conseguir ver todas as reduções aqui. Uma pausinha. Então, aqui, se o n for igual a 1, a gente vai dar um printf aqui, né? Printf, caso base, de n igual a 1. Então, a gente vai retornando %d. Quanto que a gente vai retornar aqui? É o m mais 1, né? Então, eu vou dar m mais 1 aqui. Isso aqui é para a gente poder ver, né? Então, ó, eu estou vendo que o caso base é o do n, e aí eu vou retornar 1%d. E esse %d vai ser o m mais 1, que vai ser o retorno de verdade, né? E esse mesmo print aqui, copiei e colei. Agora o caso base vai ser o m, que é igual a 1, e eu vou retornar n mais 1. Lembrando, isso aqui é só um print, o retorno está aqui. Por isso que eu abri e fechei chaves, para a gente poder pôr esse print aqui, ó. Ah, vamos pôr os getCH, né? Senão ele pula muito rápido. Sempre os getCH ali na frente. E para a gente poder ver o retorno parcial, o que a gente faz? Cria uma variável aqui, int r. R é igual aqui, ó. E dou o print aqui, né? Printf. Instância. Aí a gente vai ver qual instância que está retornando o quê, né? Ah, por que qual instância? Porque aqui, ó, aqui em cima a gente está vendo a entrada. Aqui, ó, eu já estou vendo depois que ele achou um return em um dos dois e já está somando. Então, eu já estou vendo o retorno. Quem que está retornando? Por exemplo, se eu chamei de 2 e 3, então a instância 2, 3 vai devolver 10. A instância 2, 2 vai devolver tanto. A instância 1, 2 vai devolver tanto. A instância 2, 1 vai devolver tanto. Então, aqui eu vou ver a instância. Ó. A instância de h %d, vírgula, %d retornou %d. E a gente vai ver ali. Então, a instância do HMN, a gente vai ver o retorno da instância e vai ver quanto que ele retornou. Então, R. E aí, quem que a gente quer retornar de verdade é o nosso R. Então, o que a gente vai conseguir ver? Toda vez que ele entrar... Opa, vamos jogar um getCH aqui na frente também. Toda vez que ele entrar, a gente vai ver, ó, a entrada da instância. A instância sendo criada. Por exemplo, a gente chamou de 2, 3. É caso base? Não. É caso base? Não. Então, primeiro ele vai vir aqui, ó. Vai gerar uma nova instância. Aí vai reduzir o segundo, vai gerar uma instância de 2, 2. Entra, a gente vai ver a criação da instância 2, 2. É caso base? Não. É caso base? Não. Vai ver a geração da instância 2, 1. É caso base? É. Aí a gente vai ver o print aqui. Depois volta na instância 2, 2 e vai chamar a instância agora 1, 2. É caso base? É. Retorna aqui. Aí depois que a instância 2, 2 terminou, ela vai somar a primeira chamada que ela já fez, mais a segunda chamada que ela já fez, e vai aparecer, ó, a instância 2, 2 está retornando tanto. Então, a gente vai conseguir ver a entrada, vai conseguir ver quando ele caiu no caso base, e vai conseguir ver o retorno recursivo de cada uma das chamadas. Então, isso é bem interessante. A gente vai conseguir ver enquanto ele está empilhando, e depois, quando ele começa a desempilhar. Então, essa é uma parte bem legal. Então, aqui eu acho que está bom de print. Lembrando, esses prints eu coloquei para ilustração. Logicamente, se a função for para funcionar, você não vai deixar isso aqui. Isso aqui é só para a gente poder ver um passo a passo. Como que isso está funcionando. Fecha. Deixa eu ir. Vamos lá no Paint agora, só para a gente poder ver um passo a passo, né? Que aí fica legal para a gente poder enxergar.
Então, vamos rodar aqui, vamos gerar com 2, 3, e a gente vai conseguir simular um passo a passo igual a gente tinha feito. Então, vamos colocar 2 e 3. Sim, acho que fica legal para ver. E aí depois eu vou voltando para o Paint ali também. Então, a gente colocou 2, 3. Então, o M vai ser 2 e o N vai ser 3. Olha lá. Ó. E agora entrou aqui, ó, tá mostrando a chamada da função h de 2 e 3. Parou. Aí o que testa? N é igual a 1? Não. M é igual a 1? Não. Então não é caso base. O caso base é só quando um dos dois parâmetros forem 1. Aí vai acontecer o quê? A chamada da função h, então vamos lá no Paint. Então, o primeiro que aconteceu ali, ó, foi a chamada da função h de 2 e 3. Não é caso base. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai achar a chamada recursiva aqui. Ó. Essa primeira chamada recursiva que ele vai achar. Deixa eu até, acho que eu colocar isso aqui lá no Paint vai ficar legal. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo achar a captura aqui. Um minutinho só. Acho que esse Snapcan que eu abri para fazer esse fundo aí, ele deu um crash na minha máquina bem legal. Skype rodando. O principal é o Chrome. É, o Chrome também, olha lá. A CPU tá fritando, 100%. O Chrome, não, o Chrome até que não tá muito malvado agora, não. Mas é a Snapcan aqui, ela tá comendo bastante. Deixa eu matar ele aqui. Morre. Deixa eu ver se já dá uma desafogada. Dá nada, o Chrome é... A memória onde que já tá. Você é louco. Então, quase 2 GB. E o CPU tá fritando. Mas você viu Matheus, aquele outro, o Microsoft Edge lá agora tá com tecnologia Chrome. Eu gostei bastante, ô Matheus. É? E usa Ah, muito pouca memória. Muita pouca mesmo. é? Achei. Matheus, Oi? o senhor atualizou o Windows? Não, esses dias lá, a gente nunca sabe, né, cara? Ele atualiza na hora que quer e não pergunta nada pra Porque gente. a versão 2004 ela é boa. Porque a BUI de 2004, porque ela desafoga o SSD e o HD. Ah, depois tem que dar uma olhadinha nisso. Mas é porque eu fiquei testando, eu fui instalar esse Snapcan aqui para poder testar, e também eu estou mexendo com Docker aqui, que aí ele fica um serviço atrás, uns virtual rodando, e ele dá um crash legal na máquina de vez em quando. Mas agora ele até que melhorou, tá vendo? Ele deu uma melhorada aqui já. Deu nada e voltou ao Chrome. É, tá mais ou menos. A CPU não pode chegar a 100, tá doido? Mas vamos voltar. Você tá com muita aba aberta no Chrome, Matheus? Tá nada, só 8 só. Tem muita coisa, não. É porque tem a aula também, né? Que ela fica aqui, aí vai. Mas beleza, isso aí é o de menos. Aí voltando aqui agora. Agora vai dar pra gente fazer aqui. Eu só queria fazer o snip aqui, ó. Só pra gente poder tranquilizar aqui na hora de chamar. Beleza. A gente chamou nossa função aqui, 2, 3. Não é nenhum dos casos base aqui que a gente tem. Então, ele vai fazer o passo recursivo aqui, ó. Ele vai chegar aqui. Opa, aqui que eu quero. Ele vai fazer essa chamada recursiva agora aqui primeiro.
E aí a gente vai chamar o quê? Mantém o primeiro, reduz o segundo. Então, o que vai acontecer aqui? O H de 2, 3 vai chamar quem? Vai chamar o H de 2, 2. 2, 2, porque está mantendo o primeiro e reduzindo o segundo. E a gente vai ver que depois do H do 2, 3 vai chamar o H de 2, 2. Então, essas duas instâncias estão na memória. E aí volta de novo, é uma nova entrada. Então, essa entrada 2, 2 é aqui que a gente está enxergando. Ó. É esse print aqui. Ó. Aí, é um dos dois casos base? É um. O N ou o M é um? Não. Volta aqui. Vai ter o quê? Vai acontecer uma nova chamada recursiva. Mas agora, a partir de qual instância? A partir da instância 2, 2. Então, a instância 2, 3, ela está travada aqui, ó. Ela está travada aqui. Aí chamou a 2, 2. A 2, 2 ela veio e também ela vai travar no mesmo lugar. A 2, 2 vai travar aqui no mesmo lugar. Então, o que vai acontecer com a 2, 2? Ela vai chamar a 2, 1. A 2, 2 vai chamar o H de 2, 2 e 1. Então, 2, 2 vai chamar... Então, ó, a gente está com essas três instâncias na memória. Ó. A 2, 3 chamou a 2, 2, que chamou a 2, 1. Estou com três instâncias na memória. Qual que é a última que foi chamada? Está tudo sendo empilhado. É a 2, 1. Então, a 2, 1 ela vai retornar para quem chamou ela. Porque na hora que eu chamar a 2, 1, ó, o N é igual a 1, o segundo parâmetro é 1. Então, eu vou retornar M mais 1. Então, o M está valendo 2. A instância aqui, então, ó, a instância 2, 1, ela vai retornar quanto aqui para cima? Então, a instância 2, 1 vai retornar quanto para cá? Vai retornar 3. Por que 3? Porque é o M, né? É o que está definido aqui, né? Que é o M mais 1. Então, uma vez que ela estava parada aqui, ó, a instância do 2, 2 chamou aqui o N menos 1, que deu 1. Aí, na hora que ele retornou aqui, que ele caiu no caso base, retornou M mais 1, ele vai voltar ao quê? 3 mais. O que vai acontecer aqui, ó? O que dá pra gente ver, ó? Então, o 2, 1. O 2, 1 vai entrar aqui, ó. Caso base, N igual a 1, retornando 3. Então, esse 3 veio aqui, ó. Voltou aqui. E agora, a instância do 2, 2, ele estava congelado aonde? A instância do 2, 2 estava congelada aqui, ó. Aí ele vai andar para onde? Para cá, ó. Uma vez que ele anda aqui, ele vai chamar o quê? H de mantém, reduz o primeiro e mantém o segundo, ou seja, N menos 1 aqui. Então, agora o 2, 2 vai chamar quem? Vai chamar o H de 1, 2. Por que 1, 2? Está reduzindo o primeiro. É o que está aqui, ó. Aí, quando ele chamar o H de 1, 2, ó, o que vai acontecer? Ele dá uma nova entrada. Então, ele vai entrar aqui, ó, vai aparecer que eu estou chamando 1, 2. Olha lá, estou chamando 1, 2. Ele vai testar. N é igual a 1? Não, porque o N aqui é 2, ó. Aí ele testa. M é igual a 1? Aqui, ó. O M é 1. Então, retorna N mais 1. Então, N mais 1 vai retornar quanto? 3. Então, vai aparecer caso base, M igual a 1, retornando 3. Então, essa instância aqui vai retornar 3 para de cima, que é para quem chamou ele. Tá vendo? M igual a 1, retornando 3. Ele caiu aqui, ó. Retornando 3, que a gente cortou aqui. E aí vai acontecer a mesma coisa que a gente acabou de ver. Vamos lá. 3. Aí volta aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então, a instância do 2, ó. A instância do 2 já fez a primeira parte, que é o M e reduzindo o N. Já fez a segunda parte, que reduz o M e mantém o N. Ou seja, a instância 2, 2, ó. Ele já veio para cá, pegou o retorno dos dois. Então, já tá prontinho, ó. Aí, o que aconteceu? O R vai receber quanto? 3 mais 3. O que vai printar aqui, ó? A instância do 2, 2 retornou. Quanto que é 3 mais 3? 6. Então, o 2, 2 vai retornar o que para cima? 6. Que é o que a gente vai ver que vai acontecer aqui, ó.
Menor. Instância do 2, 2, retornou 6, que é o que ele vai fazer aqui, ó. Vai devolver para quem chamou ele. Então, quem chamou 2, 2? Foi 2, 3. Então, aqui vai ficar 6 mais. Por que 6 mais? Porque a instância do 3, do 2, 3, ó, ele, logicamente, não é caso base, ele veio executando e executou a primeira parte, ó, que ele mantém o primeiro e reduziu o segundo. Então, ele manteve o 2 e reduziu o 3. Agora, ele vai para a segunda parte, ó, vai reduzir o primeiro e manter o segundo. Então, agora ele vai fazer a nova chamada, ele vai fazer essa chamada aqui, ó, é o que vai acontecer aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, só está a instância do 2, 3 execução, ó. Por quê? Ele já chamou o 2, 2, chamou o 2, 1. Tava todo mundo em execução, 3 instâncias. Teve o return, voltou aqui. Chamou aqui, 3 instâncias, acabou, retornou. Então, nesse momento, só tem a instância do 2, 3 em execução. Então, 2, 3 agora vai chamar a segunda parte. Vai chamar o H de 1. Não, 1, 3, né? Opa! Reduz o primeiro, mantém o segundo. Então, reduz o primeiro, é 2, fica 1, mantém o segundo, que é 3. E aí, nós vamos testar aqui. Vai entrar a nova chamada de 1, 3. Então, vai acontecer a nova chamada de 1, 3. O N é igual a 1? Não. O M é igual a 1? É. Então, vai dar caso base. E ele já vai retornar direto aqui. Então, lá, vai ter uma nova entrada aqui de 1, 3. Que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. É caso base? É. Vai aparecer M igual a 1, retornando N mais 1. Quanto que o N está valendo? 3. Ele vai retornar 4. Caso base, M igual a 1, retornando 4. Então, essa instância do 1, 3 vai retornar quanto? 4. Porque já é caso base, né? Então, já retorna direto. Opa. Acho que quando voltar a aula, não sei se eu vou querer muito escrever no quadro ou se não vou mais. 4. Então, 6 mais 4 aqui. O que vai acontecer aqui, ó? A instância do 2, 3, ó, ele já chamou N-1, já chamou M-1. E o que faz aqui, ó? 6 mais 4, vai vir para o R, vai dar 10. Então, vai aparecer o quê? A instância do 2, 3 retornou 10. É o que a gente vai ver aqui, ó. A instância do 2, 3 retornou 10. Para quem que ele retornou? Para quem chamou ele. Quem chamou o 2, 3? Foi o main. Então, ele vai retornar lá para o main. E o main recebeu o retorno lá na variável R e mostrou resultado 10. Tanto que isso aqui, ó, esse resultado 10 está onde? Está aqui no main. Beleza? Deu para enxergar aí de forma mais clara? Tranquilo? Alguma dúvida dessa parte? Beleza. Essa parte é importante conseguir olhar uma função. Vai ter uma dessa ou na pré-prova ou na prova. Então, vai ter uma função lá, sei lá, uma função X, que recebe 2 parâmetros. E aí, a gente vai ter o mesmo estilo aqui, ó. Porque isso aqui cai muito em questão de concurso, de pós-comp. Então, tem que saber entender. A maioria das questões de recursividade são bem tranquilas, são até bobas. Tratam assim, o que é uma função recursiva? É a função que chama ela mesmo. Aonde que está o caso base dentro dessa função? Aonde que está o passo recursivo? Então, são coisas geralmente simples. A parte que recai mais complexa é quando gera a árvore de recursão. Um ponto importante aqui, ó, tem essa questãozinha aqui que ela é bem interessante. Essa questão aqui, ela apresenta basicamente a mesma função, só que ela tem uma grande diferença. É aonde que está acontecendo a chamada recursiva. Então, logicamente. E aí você vai explicar qual que é a diferença da saída das duas. Então, vamos digitar esse código aí, gerar os dois códigos aqui, e aí você pode chamar de F1 e F2 na hora de chamar, e entender por que uma vai dar resultado diferente da outra, se a única coisa que muda aqui é o ponto da chamada recursiva. E aí vocês vão explicar por que está acontecendo
essa diferença quanto ao uso da recursão das duas. Isso que é muito importante para você poder entender o processo de empilhamento e desempilhamento de uma função recursiva. Beleza? Então vamos criar o main aí, rapidinho, para a gente poder trabalhar com ela juntos. A ideia é que a gente pode ter uma função que chama F1, outra função que chama F2. E aí vocês vão criar um main e explicar por que, que as duas são diferentes. O que está acontecendo a diferença, logicamente você vai conseguir ver isso no visual, mas por que está acontecendo essa diferença? Então programem aí, só terminem ela aí e alguém me explica por que está acontecendo a diferença das duas. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês poderem fazer. Aí depois que a gente fazer essa aqui, eu vou explicar uma outra função, que como fazer uma função recursiva para poder converter de decimal para binário, sem utilizar uma pilha, porque na verdade já tem uma pilha por trás. E a gente entendendo isso aqui, vai fazer com que vocês entendam melhor o que a gente vai ver na sequência. Ô, Matheus, Matheus, tem uma coisa errada aí, entendeu? eu tô boiando. Eu tô ali embaixo não tem que chamar F1 também? Oi? Ah, Ali desculpa. na. Lógico. Tem que chamar F1 e já é um F2. Já que é F2, senão vai dar tudo errado. Ah, tá. Tô vendo que o meu rodou igual a mesma coisa, sabe? Não, não, é porque a gente mudou o nome da função e não mudou a chamada recursiva, né? As duas são a mesma função, é só para você poder ter a chamada aqui diferente, na hora que você criar o main, você poder chamar o F1, depois chamar o F2 e enxergar a diferença dos dois.
A gente vai ter que ter um main normal aí. Só ler um valor, né? Int, um N aí. Se você quiser colocar um R para ter um retorno, ou chamar direto. Aí, printf, valor de N. Scanf, por 102, comercial N. E aí R, você coloca aí a chamada do... Hoje vamos printar direto, né? Ele não vai ter retorno. Não, as duas são voids, né? Então não precisa de R, não. Chamando F1. A gente dá um barra N e a gente chama o F1 e passa o N. E a gente faz a mesma coisa com o F2. Zero. F1 e F2. Opa. O que ele deu aqui? Ah, não inclui essa DIO. Include. Tem hora que ele coloca implícito, tem hora que ele não coloca. Print. Onde que eu coloquei um print? Print. Coloquei um print em algum lugar. Printf. Esqueci do N aqui. Beleza. Vamos colocar um valor de N aqui. E aqui vai dar para a gente entender melhor. Se colocar 5, por exemplo, ó, na hora que ele está chamando o F1 aqui, ó, é porque falta a gente dar um barra N aqui, só para ele não ficar grudado aqui. Ó. Vamos colocar um barra N no final aqui. Barra N. Chamando F2. Vou chamando F2. F2. Beleza. F1, F2. F1, F2. Então, vamos olhar o F1 primeiro. Ele vai fazer rápido aqui, né? Tipo, a gente... Não, tem uns slips ali, mas mesmo assim. O meu sleep, ele tá travando aqui. Deixa eu tirar. O sleep, dessa maneira aqui, tem hora que ele trava. Ou você usa o underline sleep, ou o sleep com S maiúsculo. Só o sleep sozinho, ele trava. Geralmente, eu prefiro usar o getch, que dá uma pausa maior, a gente mesmo vai passando. Vamos de novo. Aí, beleza, agora foi, ó. O primeiro, quando chamou o F1, ó, eu coloquei 5. E aí, ele caiu no caso básico, depois mostrou 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente chamou o F2, eu passei o 5, ele mostrou 5, 4, 3, 2, 1, e fim. Então, o F1, ele mostrou em ordem crescente. Então, eu passei o 5, ele escreveu de 1 até 5. Agora, o F2, eu passei o 5, ele fez 5, 4, 3, 2, 1. E a única diferença entre os dois códigos que a gente está enxergando aqui é o quê? No primeiro, a chamada recursiva está acontecendo aqui no começo, antes do print, que é o principal ponto, né? Então, a chamada recursiva acontece antes do print. No segundo, eu printo e depois faço a chamada recursiva. O sleep aqui não influencia em nada, o sleep é só pausa. Se quisesse até colocar um getch. Por que só a posição aqui mudou tanto a saída? Um mostrou 1, 2, 3, 4, 5, o outro 5, 4, 3, 2, 1. O que aconteceu aqui que ficou tão diferente? Deixa eu colocar um barra N aqui também. Só para não ficar tudo encavalado igual ficou. Agora sim. Ó, quando eu chamei o F1, se for igual a 0, ele printa fim. Então, a primeira coisa que ele printa é o fim. Então, eu digito 5, a primeira coisa que ele printa é o quê? É o caso base. Alguém quer tentar explicar aí por que os dois tiveram tanta diferença? E a única coisa que mudou aqui é o quê?
é a ordem de chamada, se a gente chamou antes ou depois do print. Vamos no primeiro, que o primeiro fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Eu vou substituir aqui esse sleep aqui, ó. Vou colocar aqui cada vez que ele... Não vou colocar... Cada vez que ele printar aqui... Vou colocar um getch aqui. E para a gente poder entender melhor, a gente vai ter que ver as chamadas. Quando que está acontecendo? Hoje vai printar. Deixa eu deixar só assim mesmo. E vamos simular que vai ficar legal. Cada vez que ele printar, ele vai parar. E a gente vai conseguir enxergar aqui um passo a passo melhor. Esse no primeiro aqui eu não preciso. Que é o fim. Acho que o Paint vai ficar legal de novo para a gente conseguir enxergar. Deixa eu salvar isso aqui. Isso aqui pode ser útil. Função H. Novo. Ó, a gente vai colocar o valor de n aqui, ó. Quando a gente chamou o n, que é igual a 5, o que vai acontecer? Eu coloquei getch e não recompilou, peraí. Isso. Só parou aqui, né? O que aconteceu aqui, só para a gente poder entender, aqui dentro do F1 aqui, a gente tem a pilha de execução. E aí, sempre quando acontecer o passo recursivo, os nossos dados, ou seja, aquela instância inteira, ela vai vir para a nossa pilha de execução. E a gente vai entender a diferença dos dois aqui, ó, do F1 e do F2. O que está acontecendo com cada um dos dois. Deixa eu duplicar isso aqui, que a gente usa um desse aqui para o F2. Aí esse aqui vai ser o F1 e esse aqui vai ser o F2, para a gente poder enxergar a diferença. Aí quando a gente fez a chamada aqui do F1 e passou o valor 5, o que aconteceu? Ele testou. O 5 é igual a 0? Não. Então, ele acha o que aqui de cara? Ele acha uma chamada recursiva do f de n menos 1. Então, aquela chamada de 5 aqui, ó, ele testou que é igual a 0? Não. Então, ele acha a chamada recursiva. Então, ele vai chamar o f1 de 4. Aí, ele entra numa nova chamada com 4. 4 é igual a 0? Não. Ele vem para o else e vai vir aqui. E vai chamar o f agora de 3. Entra de novo. N é igual a 0? Não, é 3. O f vai chamar 3, reduz menos 1, 2. Verifica de novo é igual a 0? Não. Vai chamar de 1. É igual a 0? É. O que ele vai fazer? Então, só quando for igual a 0, que ele foi aqui quando eu chamei o F1, a primeira coisa que ele printou é o quê? É o fim. Que a cada chamada recursiva, ele chama. Se ele não for para ele printar o fim, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo. E aí ele vai chamar 0. E aí, quando ele chegar aqui, ó, que ele chamou o 0, e o 0, ele retornou o quê? Quando é igual a 0, ele printou o fim. Ah, mas por que você não deu return aqui? Porque ele printou igual a fim. É igual a 0, é print fim. Não vem pro else e acabou. Então, quando ele chega aqui no 0, qual o retorno que ele tem? O que a função faz? Ele printa um fim. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Então, aqui no 0, ó, ele printou fim, que é o que a gente está enxergando aqui. Ó. E aí ele retorna para a instância anterior. Qual que é a instância anterior? 1. A instância do 1 tinha parado aonde? Aqui, que a instância do 1 tinha chamado de 0. Aí ele continua a execução. Ele vem para a próxima linha. O que ele tem na próxima linha? Printf, %d, o n. Quanto que o n está valendo aqui? Ó? 1. Então ele vai printar 1.
E agora, se eu der Enter aqui, ele vai voltar para a instância de baixo. E vai printar o quê? Quanto que é a instância de baixo? Quanto que o N está valendo aqui? 2. Então, ele printa 2. Volta para a instância de baixo. A instância do 3, todo mundo tinha parado aqui na chamada recursiva. Então, quando ele volta desempilhando, ó, ele vai printar 3. Depois, vai printar 4. Depois, vai printar 5. Então, antes do print, ele sempre encontra uma chamada recursiva. Então, esses dados eles vão sendo empilhados. Quando ele chega no n igual a 0, ele printa o fim. Ele printa o fim. E depois ele volta desempilhando. Quem que está antes aqui da chamada do 0? 1. Depois ele executou do 1. Ele vai voltando aqui. Ó. Ele vem desempilhando aqui. Ó. Então, ele printou o fim. Depois ele vem, volta para o 1. Depois vem para o 2. Vem para o 3. Vem para o 4. E vem para o 5. E qual que é a diferença do outro aqui? Se o n é igual a 0, eu printo o fim. Se não, eu já printo a instância que eu estou. Então, qual que é a primeira instância que a gente vai chamar aqui? A gente está chamando também da mesma maneira o F2 de 5. E aí, a primeira chamada é o 5. E aí vai testar, é igual a 0? Não. Então, printa o n. Então, o que vai acontecer? Ah, o 5 não é igual a 0. Então, o que já vai acontecer aqui de cara? Ele já vai printar o 5. Então, ele já printa. Depois que ele printa aqui, ó, deixa eu terminar aqui o F1. Chamando F2, ele já printa o 5. Depois que ele printou o 5, aí que ele vai fazer a chamada recursiva, tá vendo? Aí ele faz a chamada recursiva de quanto aqui? De 4. 4 é igual a 0? Não, já printa. Então, a instância do 4 já vem e já printa. Desce, acha uma chamada recursiva. A do 4 chama a de 3. Reparem que todas as instâncias eles estão parando aqui, ó. Todo mundo está parando aqui. Aí é de 4, chama de 3. Aí é de 3. 3 é igual a 0? Não. Printa o valor do n. Quanto que o n está valendo nessa instância? 3. Então, aqui vai printar o 3. Acha a chamada recursiva, que vai chamar a de 2. Achou 2 é igual a 0? Não. Printa ele. O n está valendo 2, vai printar 2. Que assim por diante, né? Vai chamar de 1. Vai printar o n, que nesse momento está valendo 1. Que vai chamar de 0. E quando chamar de 0, ele vai printar fim. É o que vai acontecer aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Fim. Por que não faz mais nada depois? Por quê? Porque quando ele chega no fim, toda instância parou aqui, ó. Chamou F de 0. O que eu tenho para baixo aqui para fazer? Nada. Então, quando ele vai fazendo um retorno aqui, ó, no retorno recursivo, ele escreveu o fim. Aí ele vem aqui, o que tem para fazer? Nada. Aí ele volta na instância do 1. O que tem para fazer aqui embaixo? Nada. Volta para a instância do 2. O que tem para fazer aqui embaixo? Nada. Volta para a instância do 3. O que tem que fazer embaixo? Nada. Então, como não tem mais nada para fazer, ele só vai desempilhando. Quando que uma função acaba? Quando ela acha return, ou quando ela não tem mais nada para fazer. Executou todas as linhas. E é isso que está acontecendo, ó. Se eu colocasse qualquer coisa para fazer aqui embaixo, o que ia acontecer, ó? Sempre, lógico, aqui só quando cai no caso básico ele vai printar fim. Mas se eu colocasse qualquer coisa embaixo aqui, ó, nesse ponto que está o cursor, ele ia fazer depois aqui, ó, no retorno. Então, depois que ele colocasse aqui, ó, ele ia printar o fim. Depois do fim, ele ia voltar na instância do 1. Aí ele ia fazer alguma coisa. Ele ia voltar na instância do 2 e ia fazer alguma coisa. Por exemplo, se aqui depois eu quisesse colocar, ó, f, sei lá, o dobro. Dobro de n é igual, e a gente vai ver que realmente ele está desempilhando. Que é o n vezes 2. E a gente vai ver que o n aqui, no caso, aqui, ó, ele printou o fim. E aí depois o n que vai estar valendo 1, ele vai printar o dobro do n. Só para a gente poder enxergar aqui, ó. Isso aqui é legal. E aí a gente consegue enxergar esse retorno. Do primeiro eu não vou considerar, não, porque no primeiro a gente não mexeu, né? Ó, então o que está acontecendo? No segundo aqui, ó,
Ele printou 5, depois vai printar 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Printou o fim. Então, na hora que ele retorna aqui na instância do 1, a gente não colocou o %D. Opa. Ninguém me avisou. Espera aí, deixa eu pegar minha tela de foto, que ela fugiu. E a gente aproveita para pôr um barra N aqui também. E um getCH. Aí, assim, vai ficar melhor a visualização. Ó, então, a gente colocou 5 aqui no F1. No F2, ó, é igual a 0? Não. Então, ele vai printar. Printa, chamada recursiva. Printa, chamada recursiva. Printa, chamada recursiva. Printa, chamada recursiva. Então, por isso que está reduzindo. 5, 4, 3, 2, 1. Na hora que faz a chamada de 0, ele printa o fim. Aí, printou o fim, ele volta para a instância anterior. Qual que é a instância anterior do fim? É 1. Aí, ó, printando o dobro de n. Tá vendo que a gente está fazendo n vezes 2? Então, 1 vezes 2, 2. Volta. Tem mais alguma coisa para fazer na instância do 1? Não. Volta para a instância do 2. O que vai aparecer? Dobro de n, 4. Volta para a instância do 3. Dobro de n, 6. Volta para a instância do 4. Dobro de n, 8. Volta para a instância do 5. Dobro de n, 10. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem mais alguma coisa para desempilhar? Não. Então, aí a gente consegue ver o quê? O ponto que a gente vai chamar, a cada chamada recursiva vai empilhando. Depois, logicamente, isso vai sendo desempilhado. Então, toda chamada recursiva vai sendo empilhada e ela vai ser, depois ela volta sendo desempilhada. Deu para entender de maneira geral? Conseguiram ver aí? Aí, só para a gente poder fechar essa parte da recursividade, a gente não vai programar juntos aqui, vamos só entender aqui. Um outro problema que é clássico aqui é a gente calcular o... Cadê? Fazer uma função recursiva para poder converter um valor de decimal para binário. Então, aqui, deixa eu só mostrar um exemplo aqui dessa função decbin aqui, ó. Então, aqui, ó, tinha uns prints, eu tirei os prints, e depois vou colocar os prints para ver. Então, como que a gente converte? Luiz, tem vários problemas que eles são recursivos. Então, se a gente vai criar, por exemplo, uma estrutura de árvore em C# para poder resolver um problema, você vai utilizar a recursividade. Vários algoritmos de ordenação, que a gente vai estudar no próximo semestre, eles são recursivos. Então, não importa se você está usando em C, se você está usando C#. Então, existem vários algoritmos que eles são inerentemente recursivos. Como eu falei, dificilmente você vai sentar, seja em C#, seja em Java, seja em qualquer aplicação que for, falar, vou criar um programa recursivo para resolver algo diferente. Isso vai ser muito difícil, porque existem problemas que são clássicos, que eles são recursivos, a definição matemática dele é recursiva. O importante é você conseguir entender o que é recursividade, quando você olhar um código recursivo, entender o que está acontecendo e entender que não é mágica. Mas, de maneira geral, no desenvolvimento de sistemas em alto nível, a maioria das funções recursivas, elas já estão prontas. Como é o caso de funções de ordenação de dados, como é o caso de funções de busca de dados, como é o caso de funções baseadas em árvores, por exemplo. Então, isso já está pronto. Então, a gente entende o que está por trás, o que faz isso funcionar. E, algumas vezes, sim, você pode se deparar com uma função recursiva no teu dia a dia enquanto programador. Mas vai ser difícil. Você fala assim, Matheus, que dica eu vou usar para resolver um problema ali, recursividade? Isso vai ser difícil você sentar para poder programar realmente uma função recursiva. Você tem que saber utilizar e entender que isso não é mágica, porque por diversas vezes você vai acabar se deparando com isso. Beleza? Aí aqui é a função para poder calcular. Então, como que a gente calcula decimal para binário normal? A gente vai fazendo sucessivas divisões por 2 e a gente vai pegando o resto da divisão. E depois a gente mostrar esse resto da divisão de trás para frente, ou seja, todos os restos da divisão, a gente vai ter a conversão de decimal para binário. Então, a gente vai pegar, por exemplo, 10 para binário. Então, pega o resto da divisão de 10 por 2, guarda. Depois, o resto da divisão de 5 por 2, guarda. O resto da divisão de 2 por 2, guarda. O resto da divisão de 1 por 2, guarda.
e depois mostra isso inverso. Como que a gente pode fazer isso com recursividade? Qual que é o caso base? Se o meu n for igual a zero, ou seja, eu vou ficar reduzindo, quanto que eu paro de reduzir? Quanto que eu paro de ficar fazendo divisões por 2? Quando o meu número, quando o meu valor chegar a zero. Então, se chegar a zero, eu paro. Estou dando um return aqui, morto aqui, porque eu criei como void. Para todos os outros casos, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu problema. Então, eu vou chamar a função recursiva, pegando o número por 2. Então, se eu pegar 10, 10 por 2, ele vai chamar o quê? Vai chamar o deckbin de 5. Depois vai pegar 5 por 2, vai chamar o deckbin de 2. Vai pegar 2 por 2, vai chamar o deckbin de 1. Até que ele vai chegar, vai pegar 1 por 2, que vai ser inteiro, né? Ele vai chamar o deckbin de 0. Então, se o meu número for igual a 0, ele retorna. E quando ele volta do retorno, ele vai voltar exatamente na instância anterior. Então, quem que chamou o deckbin de 0? Foi o de 1. Aí a gente vai printar o quê? O resto da divisão de 1 por 2. Depois, ele volta na instância anterior. Quem chamou o deckbin de 1? Ah, foi o deckbin de 2. Então, vai mostrar o resto da divisão de 2 por 2. Volta na instância anterior. Quem chamou o deckbin de 2? Foi o de 5. Então, a gente vai simular isso aqui, que a gente colocando os prints fica mais fácil de entender. Só para mostrar como mágica aqui, sem nenhum print, e aqui vai exatamente aquilo que a gente viu. Então, é o caso base? Não. Então, já tem a chamada recursiva de cara. Então, se eu colocar 10, ó, a conversão 1, 0, 1, 0. Beleza, como mágica. Agora, se a gente liberar os prints aqui, ó, depois eu compartilho, a gente vai ver a instância que eu estou chamando, qual deckbin. Deixa eu ver se é ativo aqui. Mostrar que a gente chegou na instância trivial. Só alguns prints. E aqui também a gente vai ver que a instância, qual instância que a gente está no momento que está retornando. Que a gente vai ver o resto da divisão dessa determinada instância. E aí a gente vai ver o valor, né? O resto que a gente vai ter. Deixa eu colocar aqui no Paint mais uma vez, só para a gente poder... isso aqui tá legal. Deixa eu limpar isso aqui, ó, que essa pilha que a gente consegue usar ela. Só para não desenhar outra. Beleza. Ó, a gente vai ter a chamada aqui, vamos colocar de 10, por exemplo. E aí, a gente está chamando o quê? Está chamando a conversão por 10. É igual a 0? Não. Então, ele já acha o passo recursivo de cara aqui, ó. Quando ele acha o passo recursivo de cara, o que, que vai acontecer? Ele vai chamar a deckbin de 10 por 2. Vai chamar o deckbin de 5. Que é o que a gente está vendo aqui. É igual a 0? Não. Vai chamar o deckbin do número por 2. Vai chamar o deckbin de sempre a parte inteira. Porque a gente está trabalhando com inteiro, ele vai sempre retornar o inteiro. Então, 5 por 2, 2. Faz uma nova entrada, que é o que a gente está vendo aqui. É igual a 0? Não. Vai chamar o deckbin de 2 por 2, vai chamar de 1. Então, reparem que tudo isso está sendo empilhado. Ó. Na memória, o que está na pilha? Está o deckbin de 1, depois de 2, depois de 5, depois de 10. Tudo isso está empilhado, ó, que está no topo da pilha deckbin de 1. Agora, a gente vai cair para o caso base. Então, é igual a 0? Não. Então, vai chamar o deckbin de 1 por 2. 1 por 2, olha lá, é 0. Inteiro, né? Meu número é igual a 0? É. A gente vai ver que vai printar o quê? Instância trivial. Nossa, ele vai retornar tudo direto. A gente colocou o getCH só aqui embaixo. Aqui a gente não viu, colocou, mas beleza. Ele vai printar instância trivial e vai voltar na instância anterior. Qual que é a instância anterior do 0? O deckbin de 1. E aí vai mostrar o quê? A instância do %d, que é 1, né? Ou seja, a instância do 1, e vai printar quanto que ele está devolvendo. Então, ó, caiu na instância trivial de 0. Na instância trivial do 0, voltou na instância do 1. Então, a instância do 1, a gente está mostrando, ó, o resto da divisão de 1 por 2, qual que é o resto da divisão de 1 por 2 inteiro? É 1. E aí, colocou. Aí, agora, ele está na instância do 1, ele vai voltar agora, né? Tem mais alguma coisa para fazer na instância do 1? Não, acabou a função. Quando que uma função recursiva acaba? Ou qualquer outra função? Quando ela acha o return ou quando acabou as linhas. Acabou a linha aqui. Então, ele vai voltar na instância do 2.
Quando ele volta na instância do 2 aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, a instância do 2 e vai mostrar igual. Ó, faltou um printf, um /n aqui, né? Bem ali. Ó, a instância do 2, ele está retornando, ele é igual a 0. Por quê? A instância do 2, o resto da divisão de 2 por 2 é 0. Ó, esse aqui é o retorno. 1, 0. Vai voltar aonde? Na instância do 5. Vai falar que a instância do 5 vai mostrar o resto da divisão de 5 por 2. Então, a instância do 5, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. Então, tá vendo? Ó, ele estava na do 0, voltou na do 1, voltou na do 2, voltou na do 5. Tem mais uma coisa para fazer no 5? Não. Volta na do 10. Vai mostrar o resto da divisão de 10 por 2 é 0. Então, qual que é o resultado? Tá vendo que ele foi reduzindo, chegou no mínimo possível e depois ele voltou executando o que ele queria, que era o quê? Pegar o resto da divisão, que é 1, 0, 1 e 0. Ele já voltou no 10. Tem mais alguma coisa depois do 10? Na pilha? Não. Acabou a função. Então, se não está no caso base, ele já acha o passo recursivo. E ele vai sempre reduzindo, igual a gente viu nessa função do F aqui, que é o F1. Então, ele, se não é o caso base, ele sempre vai reduzindo. É igualzinho o deckbin. Até que ele chega no ponto que ele quer, que no caso é igual a 0. Quando ele retorna do 0, ele acha 1. E aí ele vai mostrar qual que é o resto da divisão. De 1 por 2, depois de 2 por 2, e ele vai voltando na pilha. E aqui a gente consegue ver claramente que ele vai empilhando a cada chamada recursiva, e ele volta desempilhando ao final, quando ele acha o return ou quando não tem mais nada para fazer. Entendido? Alguma dúvida? Matheus, tem como mostrar o Hitman pra mim? Tem. Ao meio aqui não tem nada, né? Só tem a... Nem só tem a leitura de um número só e chamando. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Pessoal, na quarta-feira, a gente